Boa noite. Boa noite. Está meio desanimado. Boa noite. Boa noite. Melhorou bastante. Uma alegria imensa, a satisfação pulsante estar de volta nesta casa de oração. E uma noite que para mim é muito especial, porque eu não sei se todo mundo sente a mesma coisa, mas eu vivo isso desde muito sempre e de muito cedo também. Parece que dezembro é um mês totalmente diferente, né? Dezembro a gente se torna mais leve, tem mais compaixão, dá a impressão que troca o plano vibratório do planeta. Isso porque todas as pessoas, independente de qual seja a sua religião, vibram de forma positiva, lembrando o nosso governador planetário. E a ação do amor empregada por cada um faz com que as nossas energias se renovem. E é interessante isso, renovar as nossas energias. O fundamental em toda doutrina é apresentar realmente soluções. E o Espiritismo faz isso. O Espiritismo te dá a resposta para toda e qualquer das suas dúvidas. Repito, o Espiritismo te dá a resposta para toda e qualquer das suas dúvidas, seja elas positivas, seja elas negativas. Estar aqui reencarnado nos dá a oportunidade de conhecer a nós mesmos e, através do conhecimento íntimo, criar reformas ainda mais íntimas que transformam-nos em espíritos melhores. É a luta incessante pelo homem novo, deixando para trás tudo aquilo que a gente carrega de outrora, ou tudo aquilo que a gente fundamenta dizendo que é real e que é necessário. Quantas vezes ainda encarnado em uma única vida, nós questionamos aquilo que está acontecendo, passado um tempo a gente diz: Senhor, obrigado por ter passado aquela dor, porque ela me trouxe até aqui. Porque nós, ainda tão pequenos que somos, não compreendemos a real necessidade da nossa chamada estadia evolutiva. Ação. Kardec deixa-nos uma máxima: fora da caridade não há salvação. Vamos repetir essa máxima? Fora da caridade não há salvação. E se não há salvação fora da caridade, então preciso exercitar a ação de auxiliar. Chego aqui hoje, sou surpreendido por a exibição do filme A Heroína Invisível, da Benedita Fernandes. Tive a oportunidade de assistir por mais de uma vez. É realmente impressionante a história dessa guerreira preta, pobre, médium obsediada, considerada louca, sem condição nenhuma. Ela cria uma assistência tão profunda que dá origem a um hospital existente até os dias de hoje e cuida de pessoas e de criaturas. E nós, que não temos, entre aspas, problema algum, estamos fazendo o quê? Uma pergunta que devemos nos fazer. No caminho da evolução, quem sou eu? O que eu estou fazendo para o outro? É interessante quando fala-se da salvação pela caridade, que nós temos que primeiro olhar para a caridade mais importante que existe, a caridade para consigo mesmo, porque ninguém consegue ser útil se não estiver bem. Então, perdoe-se. Seja lá qual foi o seu erro, perdoe-se.
dê amor a você. Depois disso, fundamente-se em dar amor ao outro, a levar para o outro tudo aquilo que você colheu, trazendo o amor para você. E é importante que dentro desse contexto do trazer o amor, ou viver o amor, ou exercitar o amor, a gente lembrar também das falas do Cristo, que ele disse para a gente que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se você ama o outro, não interessa hipótese nenhuma o que tenha acontecido ou o que você tenha feito, você já está perdoado. Agora então, perdoado, vamos exercitar a ação da caridade, porque ser perdoado não é ser salvo. Se nós observarmos esta colocação, o perdão não é a salvação, nós podemos fundamentar em uma criatura que ofende outra em palavras, e aí a outra, mesmo assim, aceita perdoá-lo. Este que o ofendeu passou então a ser o perdoado. Ele conseguiu a salvação? Não, ele apenas foi perdoado, enquanto a outra criatura ofendida, que deu o perdão, ascendeu rumo à salvação, porque você só consegue viver a salvação pela caridade. E qual a caridade? Exercitar o perdão para aqueles que te ofendem. Reconcilie com o seu inimigo enquanto está a caminho. E o caminho, meus irmãos, ele nasce no berço e termina no túmulo. Então, reconcilie-se com o seu inimigo encarnado, porque é este que pode testificar o perdão a você. Não há perdão nenhum a ser pedido a Deus, porque Deus, na sua superioridade, na sua inteligência suprema, sendo este causa de todas as causa de todas as coisas, não se ofende. Por que nós temos que perdoar? Por que nós temos que pedir perdão? Porque nós nos ofendemos. Se eu não me ofender, não existe perdão. Então a culpa do perdão está ligada ao melindre. A ação é o que nos cobra. Fazer o bem. E quantas vezes eu tenho a oportunidade? Vimos agora há pouco diversas estruturas que a Casa Espírita Nosso Lar oferece para as pessoas que aqui estão. Evangelização, o café da manhã, o lanche, o atendimento fraterno e várias outras coisas que oferece. E nós estamos somente enquanto usuários, enquanto pacientes, ou nós também estamos como trabalhadores? Precisamos trabalhar, precisamos nos colocar à disposição. Olha, a direção da casa, o que precisa? Eu estou aqui para fazer o que precisar, seja limpar o centro, me dê uma vassoura, estourar uma pipoca, encher um pão com carne, ficar com uma criança na evangelização, vou me preparar para isso. Atender as pessoas que precisam, dar assistência, estar com aqueles que precisam de nós. Isso é tão importante que uma certa vez o Chico Xavier foi visitado por um pastor, e esse pastor chegou lá muito bravo, porque o Chico estava lotando a casa da prece e o pastor estava vendo a igreja sendo esvaziada. E o pastor chegou muito bravo.
com essas mentiras, e com essas mentiras estão trazendo as pessoas para cá. Fica dizendo que fala com os mortos e está trazendo as pessoas para cá. Fica dizendo que recebe carta dos filhinhos, trazem as mamães para cá. Você está fazendo mal para a nossa cidade. Você está mentindo, você é um mentiroso. Aparece um homem todo nervoso diante do Chico. Pastor bravo, falando tudo isso para ele. Nesse momento se materializa o espírito de uma mulher. E ela diz assim: Chico, sou a mãe dele. Diga para ele que eu estou aqui. Fala meu nome, Chico. Ele vai entender. Você vai fazer com que meu filho também venha para cá, Chico. E o Chico preparou, como ele disse, estufou o peito para dizer: Emmanuel chega. E Emmanuel diz a ele: Chico, tudo o que ela está dizendo é verdade. Só que ele vai enlouquecer. E a culpa vai ser sua. Faça agora o que você quiser. Aí o Chico solta o ar do peito, olha para aquele homem e diz assim: bom, se é isso que você pensa de mim, o que eu posso fazer? E deixa ele embora. Por que eu vou criar problemas para mim? Por que eu vou questionar o que o outro pensa de mim? Por que eu vou me defender de coisas que não são reais? Olha, estão mentindo sobre a minha pessoa, estão fazendo calúnias sobre mim. Gente, meus irmãos, se é mentira, se é calúnia, o que você tem com isso? Deixa que falem. Por que sofrer por algo que não é verdade? Por que sofrer por algo que não te representa? Olha que reflexão extraordinária nós aprendemos com Emmanuel e Chico. Só se tem que perdoar quando se melindra, quando se ofende. Se não se ofende, não tem por que se perdoar. Não tem melindre. E a caridade, ela é fundamentada pela ação. Caridade, ao entendimento de Jesus, é benevolência para com todos, indulgência às faltas alheias e perdão das ofensas. Ser bom para todo mundo, respeitar todo mundo, perdoar todo mundo. Bondade, tolerância, perdão. Se você tem caridade. Se você ainda é daqueles que diz para a pessoa: olha, tudo bem, eu te perdoo, mas não olhe mais na minha cara. Eu te perdoo, mas não passe mais pela minha rua. Se você ainda é deste, ainda não tem caridade, ainda não entendeu o propósito da caridade. Se você ainda é daquele que diz para o outro: nossa, olha lá a roupa que aquela mulher está hoje, olha o tipo de cabelo que ela está, olha a opção sexual que ela tem. Se você não tolera, se você não respeita, ainda não tem caridade. Se você ainda é daquele que diz assim: eu sou bom para quem é bom para mim. Se você só é bom para quem te faz o bem, você ainda não tem caridade. Eu disse: mas isso é muito forte. Então nós estamos completamente alheios à caridade. Reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que luta contra as suas más tendências. Ou seja, se você se vê em alguma dessas colocações, trabalhe para mudar, trabalhe para melhorar, porque todo mundo quer desencarnar e quer ir para o céu. Todo mundo quer desencarnar e quer acordar com o André Luiz lá no nosso lar. E eu faço uma pergunta aqui: quem quer ir para o nosso lar, levanta a mão, por favor.
Quem quer ir para o nosso lar, levanta a mão. Quem quer ir agora pode ficar com a mão erguida. Agora não dá, porque nós conhecemos o nosso coração. E eu sei que se eu desencarnasse hoje, muito dificilmente eu estaria em colônias produtivas, embora nosso lar é uma colônia de regeneração, de transição, no meio de uma densa camada umbralina. Não tem lá os muros de proteção? É assim? Nós estudamos isso. E esses muros afastam as pessoas das zonas densas umbralinas. Então, está no meio de uma densa camada umbralina. Mas, já estava bom. Nós já ia ver os músicos, os patinhos do lago, nós íamos poder dar uma voltinha nos bosques, almoçar, tomar café, jantar, é água, mas nós íamos ter. Viver um ponto positivo. Em compensação, as densas camadas umbral leva a gente para um caminho de tortura, de dor, de acordo com a sua consciência. Quem te julga é você. Quem julga a gente é a nossa consciência, que depois de despojar das vestes carnais, apresenta nua e crua quem você é de verdade. E não tem como mentir, não tem como se fantasiar, não tem como se omitir, e a gente se vê julgado por nós mesmos, pelas nossas culpas. Até encarnado, a culpa é o grande obstáculo para a nossa evolução. Desencarnados, elas se tornam ainda mais feias. Olhar para todo o nosso comentário até agora nos leva ao ponto crucial: como fazer caridade, como ser bom. Sabemos que a bondade, a tolerância e o perdão é o ponto fundamental, é a pedra fundamental da caridade. Mas como então exercitar isso nos dias de hoje? E quando eu falo nos dias de hoje, eu estou falando de uma explosão tecnológica, aonde tudo o que eu quero chega a mim, e aquilo que não existe, a inteligência artificial cria especialmente para mim. Ou seja, o mundo está acelerado ao extremo. As nossas crianças, os nossos jovens já não estão mais em 220, já estão em 360. O mundo está tão acelerado que o psiquiatra Augusto Cury diz que a maior doença do século é a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos deitados, boa noite meu amor, dá um beijo na esposa, e a cabeça continua pensando o que aconteceu e já pensando o que vai acontecer. E essa aceleração nos traz uma noite conturbada, um sono pesado, sem contar das grandes visitas que fazemos pelas zonas umbralinas, quando não somos levados para o puxão de orelha nas colônias de evolução. A gente amanhece o dia, olha para o outro e diz assim: esse colchão está acabando comigo, eu estou com a minha coluna que eu não aguento. Parece que eu levei uma surra essa noite. Tem alguém que está apanhando quando está dormindo? E pode estar mesmo. Lá no umbral diz que eles descem a lenha mesmo, lá eles batem de varinha verde. A coisa lá é feia. Então nós temos que aprender a não ir para lá. E como não ir para lá? Estando nas coisas do Cristo. A caridade então está ligada fundamentalmente a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus. Caminho seguro, verdade absoluta, vida eterna. A ação precisa começar. Arregaça as mangas,
Faça o bem. Comece exercitando a oração. Ore por aqueles que te ofenderam. Ore por aqueles que fazem mal ao mundo. Aqueles que, na sua opinião, não é um bom presidente, não é um bom administrador, não é um bom gestor. Ore por ele, para que ele tenha as energias transformadoras e a sua vida se mude. O Chico já dizia: ore pelos governantes, porque quando eles falham, muita gente cai. Precisamos mudar o campo vibratório. Então ore. Ore, mas ore em silêncio, porque o que a mão esquerda faz, a direita não pode saber. O que eu exercito nas minhas ações individuais, pessoais, nem a minha esposa e meus filhos devem saber. Faça por você, para Jesus. E a oração é o mais importante mecanismo de exercício da caridade. Porque muitas vezes a gente, quando está conversando com alguém, aí o outro alguém fala assim: ah, mas você lembrou do seu José? Não, seu José não. Seu José eu não quero. Na oração você aproveita e diz: Senhor, tira a amargura do meu coração. Seu José errou, mas eu também erro. A grosso modo, atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Faça o seu momento de oração, porque nós estamos fadados ao mundo mau. E quando eu digo fadados, eu não estou dizendo todo o tempo, mas momentaneamente, porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, aonde o mal sobrepõe o bem. Estamos nos alicerces do mundo de regeneração, aonde o bem e o mal se equilibram. Se considerarmos o equilíbrio do bem e do mal em cada indivíduo, nós teremos no nosso coração 50% de coisas boas, 50% de coisas más. Se nós considerarmos a humanidade como exemplo, nós teremos 50% de pessoas boas, 50% de pessoas más. Falando do mundo de regeneração, não tem nenhuma transformação gritante que está por vir. Mas se você não mudar e não estiver na turma das pessoas boas, pode não ter vaga para você. Porque se hoje tem mais vaga para o mal e menos para o bem, e no futuro vai ter um equilíbrio, vai faltar vaga para quem não está envolvido. E aí, a exemplo dos capelinos, seremos exilados para orbes aonde a prova e a expiação ainda existe. Deixaremos a nossa casa para evoluir em outro lugar, até que a gente possa retornar para cá. Isso é um castigo? Não. Isso é um ponto de ignição para a transformação humana. Isso é um presente divino para que a gente se exercite no amor. Todas as pessoas, todas que eu conheço, principalmente as que procuram atendimento fraterno, sempre questionam sobre as ações que estão vivendo, sobre as dores, sobre as doenças. É comum, porque quando nós estamos bem, todo mundo feliz, todo mundo sem dengue, aqui tem muita dengue, a Japorã está epidemia, mas quando não tem dengue, a gente nem lembra do mosquito. Mas quando a gente está com dengue, qualquer tampinha de garrafa de ponta para cima, você vai lá e vira ela, porque a dor educa. O Evangelho já nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Parece assustador, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Por que eleitos? Porque quem vence a dor com alegria tem a dádiva, tem o presente de
de ser bem visto. Então se torna um eleito. A evolução carregada pelo amor. Toda dor é uma bênção, e a dor corrige a alma. Jesus, em todas as suas peregrinações, sempre tratou as pessoas de igual para igual. Ele, sendo o homem mais evoluído daquele tempo e o espírito mais evoluído de todos os tempos que passou por aqui, ele tratava todo mundo de igual para igual. Maria de Magdala, considerada adúltera, para ele era uma mulher. Os homens que assassinavam, para ele eram homens. E é tão interessante porque quando perguntam para ele: Jesus, mestre, quem vai entrar no reino dos céus? Ele fala que é aquele que exercita de amor e compaixão pelo próximo. E aí pergunta: mas quem é meu próximo? Aí ele narra uma parábola, a parábola do bom samaritano. E é um homem descendo para Jericó, um ladrão roubou e bateu, deixando-o caído em uma esquina qualquer. Passa por ali um sacerdote, quando vê, desvia a atenção, finge que não viu e segue. Passa então um levita, que vê, finge que não viu, muda de caminho e desce. Desce então um samaritano, que acode, socorre, leva-o para uma estrebaria, uma pousada, vamos dizer, um hotel dos dias de hoje, paga pela sua hospedagem, deixa um pouco a mais e diz: olha, se gastar ainda mais, quando eu voltar, eu pago o resto. Todo mundo conhece essa passagem, né? A mão esquerda fez e a direita não soube. Mas interessante dessa parábola é que a gente quase nunca para observar as parábolas ou mesmo os ensinamentos. Vocês perceberam que as pessoas dessa parábola são credenciadas, não são? Nós temos lá o ladrão, uma pessoa que foi credenciada como ladrão. Temos outra que foi credenciada como sacerdote, como levita, como samaritano, como dono da pousada. Mas apenas uma pessoa não é credenciada. Quem é? A vítima. Um homem descia. Sabe por quê? Porque não interessa quem ele é, o amor deve estar sendo realizado. Não interessa quem ele é, eu preciso ajudar. Não interessa quem ele é, eu preciso assistir. Então não precisa credenciar Jesus na sua inteligência absoluta, não credenciam a única pessoa que não importa quem é. Precisamos fazer o bem sem olhar a quem. E na sequência pergunta: Senhor, quem é então o meu próximo? Quem foi o próximo daquele? Desculpa, Jesus pergunta. E aí eles respondem: aquele que usou de compaixão. E Jesus, mais uma vez, na sua sabedoria, coloca o piedoso, aquele que usou de compaixão, um samaritano, porque a Judéia era brigada com a Samaria. Então, de propósito, ele mostra que mesmo aquele que não é bom
para você pode ser bom por você, pode fazer bem para você. Se a televisão hoje, neste momento, anunciar a alegria de uma ação bonita, social que está acontecendo, nós vamos olhar e vamos dizer assim: nossa, que lindo, e vamos ignorar. Mas se disser que assassinou alguém, que o sangue está escorrendo para a porta do botão da televisão, a gente fica vidrado, já liga para o outro: você está assistindo aí na televisão? Olha o que fizeram, olha o que aconteceu. Se chegar uma mensagem para mim falando de alguém, eu curto, compartilho. Vocês já pararam para pensar o que é curtir e compartilhar nos dias de hoje? É dizer: eu sei, acredito e dou fé que isso é real. Então, quando você compartilha uma notícia falsa, as famosas fake news, eu estou faltando da caridade. Se eu não sei se é verdade, não compartilhe. Eu escutei uma pessoa dizer assim semana passada: nossa, Eudes, mas se eu soubesse que não era verdade, eu não tinha feito. Mas se você não sabia que era verdade, não deveria ter feito. Se eu não sei se é verdade, eu não faço. Caso contrário, eu estou faltando com a caridade. E a ação do amor, a caridade que salva, é aquela que eu me coloco sempre à disposição do próximo. E o nosso próximo pode ser aquele mesmo que ontem foi o meu algoz. Seus filhos hoje, os nossos pais, os nossos tios, nossa esposa, nosso marido, nossos amigos fiéis, podem e normalmente são aqueles que de outras vidas nos fizeram mal. E a organização e a sabedoria divina coloca o seu assassino hoje como seu filho, para que você ame e o amor seja a bênção para a sua vida. Toda e qualquer dor, toda e qualquer sofrimento, toda e qualquer ação vai impactar nas decisões e as suas nuances. Ser feliz não é destino, porque a felicidade ela está ligada e proporcional àquele tanto de felicidade que eu proporciono. Se eu faço alguém feliz, eu serei feliz. Se eu amo, eu serei amado. Mas se eu ofendo, em algum momento eu vou viver a ofensa. Se eu critico, em algum momento serei criticado. Se eu ataco, em algum momento serei atacado. Tudo e qualquer seja a sua semeadura, será a sua colheita. Por isso, mais uma vez, o amor é o mais importante. Plante amor em você, porque você só consegue amar alguém se você se amar. Porque ninguém dá o que não tem, ninguém divide o que não conhece. Então, se você ainda briga com o espelho, se você ainda briga com suas roupas, se você ainda briga com o seu cabelo, se você não se ama suficientemente, não vai conseguir amar ninguém, porque você não tem amor para dar. Então, o primeiro passo grandioso é perdoar-se, amar-se e viver o amor e a bondade para consigo mesmo. A partir disso, exercitar a ação de auxiliar, dando sempre no anonimato, fazendo com a esquerda
e não permitimos que a direita veja. Isso significa que toda ação que você fizer nunca é entre você e para quem você está fazendo, mas sempre é entre você e Deus. Lembre-se, na sua caminhada e na sua evolução, mãe não salva filho, filho não salva mãe. Salvação é pessoal e intransferível. Lute por si próprio, trabalhe o amor em você, exercite para com os outros, e tudo o que você estiver fazendo de bem para os outros sempre será para você. Tudo o que você faz a um dos meus pequeninos é a mim que está fazendo, já disse-nos Jesus. Toda ação realizada para com o próximo é feita para você mesmo. Todo amor que você projeta é amor para você mesmo. Assim também, todo mal, toda crítica, toda vaidade, todo orgulho, todo egoísmo que você projeta é para você mesmo. Ame-se. E aproveitando a oportunidade e lembrando de Jesus nesses alicerces de dezembro, reflita bastante. Que Natal eu quero? Que tipo de Natal eu quero viver? E faça acontecer, porque você é capaz. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz agora e sempre. Boa noite a todos.